Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E sim, é verdade, voltei às entrevistas, finalmente tive coragem de voltar aqui às entrevistas. Para quem não sabe, eu adoro estar à conversa com outras pessoas, eu adoro trazer convidados. No entanto, por uma questão logística de organização, me tinha sido muito difícil até hoje conseguir trazer aqui convidados. E hoje, na verdade, vou começar com uma convidada de peso. É verdade, já vou apresentar. No fundo, eu fui a convidada que chegou até mim, muito curiosamente, e no fundo houve aqui uma ligação imediata, estivemos sempre muito, muito à vontade, uma conexão, e acima de tudo eu acho que há aqui uma criação aqui de uma relação de profissional aqui entre nós as duas, porque temos ligações e temos um amor maior que se chama podcast. Sem mais demoras, vou apresentar aqui a minha convidada, Elizabeth Costa. Ela é diretora da plataforma Popcasts, trabalha no grupo Renascença e está aqui hoje comigo para falarmos, imaginem só, sobre podcast em Portugal, sobre esta plataforma fantástica Popcasts que eu recomendo, mas vamos falar disso mais à frente e para falarmos também realmente aqui de algumas especificidades sobre o mundo do podcast. Bem-vinda, minha querida Elizabeth. Olá Liliana, bom dia, olá, bom dia, boa noite, pronto, conforme a hora em que escolherem ouvir este conteúdo, porque pronto, essa é uma das coisas boas que tem o podcast, é que pode ser visto, ouvido a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância, e portanto eu posso dizer tudo, boa tarde, boa noite, bom dia. Olha, e começo já por te fazer um aviso. Primeiro, obrigada pelas tuas simpáticas palavras, e o meu aviso é, eu converso imenso, falo pelos cotovelos, portanto... Quando quiseres interromper, diz: olha, cala-te agora um bocadinho, que é para eu te fazer uma pergunta, porque, pronto, tal como tu estavas a dizer, partilhamos esta paixão grande pelo mundo do podcast. Foi por aí que eu te conheci, vi que eras uma mulher também de grande coragem, porque começaste a escola de podcasting portuguesa, para mim é assim, tipo, grande ideia, vamos lá, avancemos. E, portanto, foi daí foi por isso que eu me cruzei contigo e em boa hora te convidei para o meu podcast. Pronto, que É isto é sempre assim, não exatamente, é? é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, antes de mais, Elizabeth, eu quero-te agradecer imenso, imenso estares aqui comigo. Quero-te agradecer toda a tua disponibilidade. Primeiro, para me convidares para o podcast, que eu já agradeci e vou deixar o link na descrição para que possam ouvir o nosso episódio. E vou também aqui agradecer por me apresentares esta plataforma fantástica que é o Popcast. Mas antes de falarmos da plataforma, eu quero saber, Elizabeth, como é que tu chegaste aqui ao mundo da rádio, porque no fundo este mundo do áudio, não é? Que te trouxe até ao podcast, porque fizeste este caminho da rádio com um saltinho para o podcast. Fala-nos um pouquinho sobre isto, porque no fundo eu acho que esta parte ainda é um bocadinho desconhecida do público, porque no fundo és a cara da podcast, mas no fundo as pessoas ainda se calhar não sabem muito bem como é que chegaste até aqui, por isso eu gostava muito que partilhasses. Então vamos lá à idade da pedra, lá muito, muito atrás. Não, porque eu cheguei de facto à rádio há muitos, 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 muitos anos. Não vou dizer quantos, porque isto não vale a pena. Pronto. Mas é assim, eu sempre, primeiro que tudo, a rádio foi sempre uma paixão. Não a rádio, o microfone. Ou seja, e por isso também este gosto pelo podcast. Eu sou uma pessoa de bastidores. Eu não gosto. O que dizias há bocado é verdade, é assim, a coragem de estar à frente, de voltar às entrevistas, de estar à frente do microfone, também é preciso coragem. E eu sempre achei muita graça à rádio nos bastidores. Então o que é que eu fiz? Durante muitos anos eu preparei programas, fui basicamente produtora de programas em bastidores. Eu fazia a papinha toda aos locutores até eles irem para o microfone. Portanto, a pesquisa, os convites para entrevistas, o escrever, o fazer spots, essas coisas todas, foi sempre o que eu fiz. Eu produzi. Ou seja, eu arranjava as condições para as pessoas fazerem reportagens em sítios, contactava os locais, agendava. Portanto, essa foi a minha vida. Um bocadinho antes da pandemia, o projeto onde eu estava inserida, que era uma coisa que era a minha paixão também, a minha paixão, que era a rádio, sim, que era uma rádio vocacionada para pessoas com um bocadinho de mais idade, acima dos 55 anos, terminou.
terminou mesmo ali. A pandemia estourou em março, nós tínhamos terminado em janeiro, eu estava ali um bocadinho perdida, à procura de um espaço, e fui cair na direção digital do Grupo Renascença Multimédia. E, juntamente com as pessoas que lá estavam, com o meu diretor, que é o Dr. Nelson Pimenta, com o meu colega Tiago, tivemos esta ideia um bocado maluca de, por que não uma plataforma de podcasts? Porque estávamos confinados, estávamos todos em casa, estávamos todos a falar, como eu estou aqui a falar contigo, foi aqueles meses fantásticos em que todos passámos para o online, foi uma experiência dolorosa para muita gente, foi uma experiência complicada para muita gente, mas também nos trouxe coisas, não se pode dizer isto, mas de facto houve aqui uma mudança de paradigma, ou seja, isto que nós estamos aqui a fazer hoje, se calhar não tinha chegado tão depressa se não fosse aqueles momentos terríveis da pandemia. Portanto, de repente, eu vi-me envolvida num projeto, vamos criar uma plataforma de podcasts. E como é que nos vamos diferenciar? Vamos ter uma plataforma de podcasts de língua portuguesa. Isto não nos limita, porque, graças a Deus, felizmente, temos esta história riquíssima e temos uma língua que se fala por todo o mundo. É assim, a língua portuguesa não é uma coisa confinada a este retângulozinho aqui, Portugal, não. Estamos espalhados pelo mundo inteiro e, portanto, a língua portuguesa tem muitos milhões de falantes e, como tal, o podcast pode crescer por aí. Pode crescer, o Popcasts, no caso a plataforma, Popcasts, pode crescer por aí. Já temos podcasts com um saborzinho a Brasil, com um sotaque brasileiro e queremos ir mais longe, queremos estar com mais gente que fala a língua portuguesa, não necessariamente aqui em Portugal. Portanto, este é o objetivo do podcast, foi para isto que nasceu o podcast e até para tornar mais visíveis, nós que estamos aqui neste quadradinho pequenino, mais visíveis os nossos produtores aqui internos, nossos criadores de conteúdo, áudio e também vídeo, aqui. E agora estamos num processo muito fantástico porque acabou de chegar a app, já não estamos só no desktop, já estamos na palma da mão das pessoas, no telemóvel, e para isto para nós está a ser uma aventura fantástica e pronto. E já agora, já fizeste o download da nossa app? Então pronto. Já fiz o download, sim senhor. Acho que é uma plataforma aqui, uma app fantástica, super Exatamente, muito user-friendly, fácil de recomendo usar. mesmo, é muito fácil de utilizar, é muito fácil de instalar, não há problema nenhum e realmente recomendo aqui, mais uma vez, para poderem fazer aqui o download. Está disponível na App Store ou em algo parecido que tenham, não é? Está no iOS, para iOS, Android e Huawei. Portanto, seja qual for o equipamento que as pessoas tiverem, podem fazer download da nossa app. Isso deixa-nos muito felizes. Todos os dias nós vamos acrescentando novos conteúdos. Pronto, mas isto para responder a uma pergunta que não tinha nada a ver com isto, Mas acabaste por responder, sim senhora, acabaste por responder. que era como é que eu tinha chegado aqui. E cheguei aqui, cheguei assim, desta maneira, e foi um percurso muito giro, que de facto começou na pandemia e que me traz aqui agora ao pé de ti. Sim, sim. Olha, Elizabeth, tu imaginavas chegar ao mundo do podcast se te dissessem, vamos imaginar, há 5 anos atrás, porque no fundo a pandemia foi há 4 anos, por assim dizer, se dissessem há 5 anos que tu irias estar dedicada ao mundo do podcast, tu acreditavas? Não estava a pensar de todo em fazer este caminho. No entanto, tem-me acontecido sempre coisas engraçadas, que é, quando eu fui para a faculdade, estávamos no boom das rádios piratas e, portanto, era o entusiasmo pela rádio e eu também, se calhar, nunca tinha pensado em ir para a rádio e, de repente, estou lá e agora, neste outro momento da minha vida, que estou completamente a achar que vou acabar na rádio, que pronto, agora até ir para a reforma, rádio, e há de ser sempre rádio, e não é, quer dizer, é rádio, estou incluída num grande grupo de comunicação cujo core business é rádio, portanto nunca deixará de ser rádio para mim, portanto é o caminho, foi a rádio, mas é este pezinho neste mundo digital através do podcast que eu acho que é mesmo tipo,
o premium da rádio, ou seja, tu tens a rádio, faz-te companhia, está contigo todos os dias, ligas, é fantástico, e depois tens ali aquele teu cantinho, que é o podcast, que já não é cantinho nenhum, porque é um negócio que já envolve muitos milhões e que só tem tendência para crescer, mas é ali um espaço que é teu, porque tu escolhes o que queres ouvir, quando queres ouvir, como queres ouvir. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, acho absolutamente fascinante, não me imaginava aqui, mas ainda bem, Ainda bem. estou aqui, E eu também acho, ainda bem. ainda bem que temos uma Elizabeth aqui. E depois tem uma coisa, conhecemos pessoas absolutamente fantásticas. Eu vou-te dizer, este percurso no podcast tem-me trazido para o meu conhecimento pessoas absolutamente com ideias fabulosas, super criativas, e eu estive na rádio o tempo todo, portanto é assim, nunca sempre lidei com pessoas criativas, com pessoas cheias de ideias e de genica para chegar mais longe e fazer coisas excelentes, mas o podcast tem sido uma descoberta, pessoas que eu tenho gostado mesmo muito, muito de conhecer, muito. Pronto, e inclui-se aí a Liliana, claro que sim. Sem dúvida, eu acho que é uma oportunidade de networking fantástico. Eu encaro muito o podcast também como uma ferramenta de networking. Nem por acaso um dos meus últimos episódios foi exatamente sobre isso, que é nós pegarmos no podcast e utilizarmos como ferramenta de networking, utilizá-la estrategicamente para chegar a outro tipo de pessoas. Acima de tudo, estarmos genuinamente interessados em conhecer a pessoa. Isso é o mais importante. E o resto depois vai acontecendo naturalmente, porque vão-se criando ligações, vão-se criando conexões, as pessoas vão se aproximando, porque no fundo têm aqui uma coisa em comum, que é o podcast e o facto de podermos conversar mais com aquela pessoa no momento do podcast, é realmente podermos utilizar isto de forma estratégica para networking, para aumentarmos realmente aqui o nosso círculo de pessoas, as pessoas que nós conhecemos, os negócios que nós conhecemos. Isto é realmente aqui uma ferramenta fantástica e que recomendo. Como sabem, eu utilizo aqui o podcast sempre em termos de negócio, ser sempre aqui nesta estratégia ligada a um negócio, porque na verdade um podcast dá muito trabalho. Um podcast não é apenas carregar no REC e dizer qualquer coisa. Não, é uma coisa que é pensada, que é estruturada, que implica uma pré, uma pós e uma produção. No fundo, tem estas 3 etapas muito importantes. Para não falarmos da divulgação, porque todos estes pontos são muito importantes. E chegando à divulgação, uma das estratégias que nós podemos utilizar é realmente aqui a plataforma da Popcast. E eu gostaria, Elizabeth, que tu, em primeiro lugar, me dissesses porque que se chama Popcast, que eu estou assim muito curiosa porque o porquê do nome. Eu imagino que seja em um trocadilho com o podcast, mas em primeira mão quero saber aqui o porquê do nome, que eu acho que ainda não explicaste. É assim, não vou explicar porque está no segredo dos deuses. Eu confesso que foi das poucas coisas que. Eu confesso que eu acho, pronto, que foi uma ideia do meu diretor, que é como eu disse, o Nelson Pimenta, que é diretor do departamento digital do grupo Renascença Multimédia, que se voltou para mim e disse: Olha, sabes, a plataforma já tem nome. E eu: A sério? Sim, chama-se Popcast. E eu: Ok. Achei a ideia muito gira e, portanto, tem a ver com a popularidade deste novo formato, que é de facto, como eu já disse e volto a repetir, um formato em crescimento e com imenso potencial. Porque lá está, é o que tu estavas a dizer. Eu, quando começámos a plataforma, apareciam coisas muito engraçadas do género: eu vou gravar o meu podcast dentro do meu carro com o meu telefone, com o meu iPhone, com o meu, sei lá, com o meu Android, whatever, gravavam e pronto, ali estava o episódio de podcast. Neste momento isso não acontece já de todo. As pessoas quando põem um podcast a andar, quando lançam um podcast, têm preocupações de qualidade. E eu acho que este é um caminho que se está a fazer. É assim, neste momento as pessoas já não querem ter um podcast porque têm coisas para dizer ao mundo, como eu costumo dizer. Mas querem que essas coisas cheguem ao mundo com qualidade. Eu acho que isto é cada vez um sentimento mais latente, ou seja, eu vou começar um podcast, mas vou começar um podcast com preocupações de qualidade, de oferecer às pessoas qualquer coisa mais, uma mais-valia. O meu conteúdo tem mais valor por isto, por um pormenor ou outro. E isso tem muito a ver com qualidade. Eu quero chegar, mas quero chegar com qualidade à minha audiência. Pronto. E depois tens de facto estas duas vertentes. Como é? Eu tu estavas a dizer, isto é uma paixão e nós temos sempre imensas coisas para dizer, mas pronto.
O podcast é uma coisa que pode ser um negócio, mas é, primeiro que tudo, uma relação. Uma relação entre o podcaster, a pessoa que assume que vai ao microfone dizer, tem a dizer, e a sua audiência, que se revê naquilo que está a ser dito e que gosta e tem uma relação próxima com o podcaster. Pronto. E desta relação próxima podem nascer inúmeras coisas, inclusivamente negócios. Pode ser uma maneira de crescer no mercado onde estamos inseridos. Porque é um interesse comum, é um interesse de quem faz e um interesse de quem ouve. Portanto, isto é super importante. E toda a gente já percebeu que esta relação dá frutos. Esta relação entre a audiência e o podcaster, o host, que recebe as pessoas no seu podcast, é muito importante. É o que estavas a dizer, é o networking. Eu acho que, pronto, o networking pode ser uma palavra muito técnica para uma coisa que eu acho que vai para lá disso. É a relação entre as pessoas. É uma relação, não é? É uma relação, exatamente. E as marcas estão a perceber isso, porque há muitos estudos que nos dizem que é mais eficaz ter um podcaster a dizer, opá, este café é mesmo bom, do que ter um anúncio em que nos dizem este café é fantástico. Porque é o host que toma a iniciativa que assume como seu aquele café, aquela marca de camisolas, aquela marca de manteiga de barrar no pão, montanhas de marcas que podem beneficiar desta relação. E as pessoas estão a perceber. Eu ainda esta semana estava a ler um estudo sobre branded podcasts e de facto eles percebem, é assim, quem estuda estas coisas, quem faz estes estudos percebe que esta relação é importante, que pode ser aproveitada, não pode ser estragada, tem que ser mantida e, portanto, a qualidade desta relação entre quem faz o podcast e quem ouve o podcast, que é mais do que quem ouve, porque o curioso é que as pessoas têm uma relação próxima com quem faz o podcast, portanto, a relação vai para além de simplesmente comprar um produto. Por exemplo, neste momento, também está-se a perceber que as pessoas gostam de ter a sua relação com o podcast e o podcaster é de tal forma próxima que gostam de ter merchandising, é assim, gostam de ter a caneca que o podcaster usa eventualmente no podcast, gostam de ter o porta-chaves com o nome do podcast, pronto. Há aqui uma relação que de facto nasce desta proximidade entre a audiência e o podcaster que as marcas já perceberam que é de aproveitar. Sim, sem dúvida. No fundo, o que estás aqui a falar é, primeiro, o caminho da profissionalização, que é realmente Sem cada dúvida, vez mais. sem dúvida. Lá está, Sim. não é apenas carregar no REC e realmente dizer qualquer coisa, não, é um caminho de profissionalização, de cuidado, de entrega de qualidade. E depois pensarmos nisto realmente aqui como a criação de uma comunidade, como a criação de uma relação e de um cuidado que há, porque no fundo há um cuidado de parte a parte, há um cuidado de uma entrega de conteúdo de qualidade e há um cuidado da parte do ouvinte que escolhe ouvir aquela pessoa com a qual mantém uma relação com o seu podcaster ou com o seu podcast ou com os seus podcasts preferidos e no fundo há aqui uma ligação muito, muito grande que é mantida pela facilidade, não é? E por isso é que dá trabalho, leva-nos àquela questão que colocavas há pouco, é por ser uma relação, todas as relações dão trabalho. Ok, tu tens de responder, tens de estar lá, tens de estar disponível, tens de te manter atenta. Portanto, as relações, sejam elas quais forem, dão trabalho. E esta relação entre o podcast e a sua audiência também dá muito trabalho. Lá está. Primeiro assegurar que aquilo que se oferece a quem ouve é de qualidade. E depois manter a relação com quem te ouve. Ou seja, não podes ignorar as mensagens que te enviam, não podes deixar de responder, colocam questões, tu tens de dar uma resposta concreta. É assim, há aqui isto é um trabalho sem fim. O podcast, vídeo, então ainda é mais, mas tanto áudio como vídeo dá imenso trabalho. Tu tens de planear o que vais fazer, tens de fazer de facto e promover, porque também não chegas à audiência, olha, eu estou numa plataforma e pronto, deito-me aqui à sombra da bananeira, como se diz em bom português, não faço mais nada e as pessoas vão ouvir. Também não é assim. Também não é de assim. todo. Portanto, todo este processo dá um trabalho gigante.
gigante. Dá, dá. E quem ouve muitas vezes não sabe realmente esse trabalho todo que dá, não é? Porque vê apenas o produto final que chega e que muito aprecia e não imagina todo o trabalho de bastidores que muitas vezes é necessário e muitas vezes um trabalho de formiguinha e o qual eu também partilho, não é? Como vocês sabem, eu tenho as minhas formações, tenho as minhas mentorias. E porquê? Porque é realmente um processo. Isto não é estalar os dedos e acontecer, não, é um processo, é um caminho e é um processo de melhoria contínua. Nós vamos sempre melhorando, tal como uma relação, não é? Quando nós temos uma relação de amizade ou de algo mais, nós vamos sempre fazendo aqui aspectos em que vamos afinando, em que vamos entregando mais, em que vamos surpreendendo as pessoas. É igual. É exatamente igual esse processo e também é um processo de disponibilidade. Eu costumo dizer que o podcast também é um ato de generosidade, porque no fundo este ato de generosidade é um ato de entrega, porque nós acabamos por entregar conteúdo e é um ato de generosidade também quando convidamos outras pessoas, porque acabamos por dar palco aos nossos convidados. No fundo é um grande ato de generosidade aqui do século XXI que nós temos esta oportunidade de criar uma relação, uma ligação com as pessoas e de sermos generosos com a nossa audiência, de sermos generosos com os nossos convidados. É no fundo, talvez, um dos atos de amor que a tecnologia nos trouxe e que muitas vezes passa despercebido. Tu não cuidar desta relação de que estamos a fazer, ela morre muito facilmente. As pessoas não têm noção dos podcasts que são lançados todos os dias e que não passam do 3º episódio. Porque quem também chega a este mundo um bocadinho desprevenido, entre aspas, acha que é isso, que é ir ao microfone, dizer umas coisas e vai ter o mundo a seus pés. Não, de todo. Portanto, é assim, aquilo que já se percebeu é que o primeiro episódio, ok, vai para o ar, o segundo... Há imensa motivação, está toda a adrenalina ali em alta, vamos embora. Ainda estamos lá. O terceiro já é o 4º episódio. Alcançar o 4º episódio é quase uma vitória. É uma percentagem muito mínima de quem começa a chegar ao 4º episódio. E então chegar a outros números como 50, 100 episódios é uma loucura. Eu acho imensa graça porque nós na plataforma recebemos há pouco tempo um podcast que já vai no episódio 228, já tem imensos episódios. E os autores estavam a falar comigo e estavam a partilhar que durante os primeiros 10, 20, falaram para eles próprios, porque quem ouvia eram eles. Eles faziam o podcast e depois eles iam ouvir. Pronto, a mãe deles também ia ouvir, a mulher de um e do outro também ia ouvir. Ok, certo. Mas a audiência foi construída com este sofrimento, entre aspas, de base, que é, durante muito tempo, ninguém quer saber que lá estamos, ninguém nos quer ouvir. Leva tempo a crescer, leva tempo a... E muitas vezes ouvem-nos e não temos feedback, porque nós vemos os downloads a crescer pouquinho a pouquinho. Ok, mais uma pessoa que está a ouvir, olha, mais 10 downloads, mais não sei o quê, e não temos feedback nenhum, e depois caímos naquela de, mas para que é que eu estou a continuar? É um processo. Exatamente, porque é que eu hei de continuar? E quando damos por nós, chegamos aos milhares de downloads e realmente é um processo. É um processo, mas não é um processo que seja estalar os dedos. Não, é um caminho. Às vezes é uma montanha difícil de subir, mas realmente é o não desistir. Lá está. É um ato de generosidade e se nós pensarmos que quando damos, quando entregamos, não estamos à espera de receber de volta imediatamente, pelo menos no podcast é igual. O imediatamente não acontece, porque os resultados acontecem, mas muitas vezes vêm com um delay. E no mundo em que nós estamos de imediatismo, no mundo em que nós estamos de é tudo para ontem, é difícil gerir todas estas emoções mas eu quero resultados já. E no podcast os resultados não chegam já. Levam um tempo a chegar. E sim chegam. O criar comunidade, o chegar a mais pessoas, o realmente termos esta oportunidade do merchandising, da monetização, de chegarmos a outras plataformas, de até criarmos negócios que vêm associados ao podcast, que isto também acontece, mas não é imediato. É um caminho. Não, é um caminho, é um trabalho muito grande, é um trabalho que tem que ser empenhado, que tem que ser constante, que tem que ser consistente. Esta palavra em podcast é muito importante. A consistência, ou seja, tu tens de publicar sempre mantendo os níveis de qualidade, promover sempre, é consistente. É assim, não começas um podcast e abandonas, que isso não vai acontecer nada. Tens de ter mesmo, aliás, eu acho que isto acontece um bocadinho em todos os trabalhos, mas no podcast, é o que estavas a dizer, as pessoas estão muito habituadas ao sucesso imediato. E o sucesso não é, no
podcast o sucesso não é imediato. Ou tu és uma celebridade, mas isso nem sequer te dá garantias de coisa nenhuma. Pronto, Sim, também se fosse o Cristiano Ronaldo a lançar um sim, podcast, sim, provavelmente sim. teria milhões de visualizações e imediatamente conseguiria monetizar o seu podcast. Agora diz-me, Claro que sim, quantos Cristianos Ronaldos temos? só temos um, não é? Mas é que é isso. Ai, o Cristiano Ronaldo conseguiu, portanto, Cristiano Ronaldo, temos um. Pronto, depois há um salto quântico para baixo. E por aí fora, portanto é assim. Aliás, isso é um dos problemas. Lá está, é um dos problemas. Nós, nos meios de comunicação social tradicionais, estamos habituados a grandes números. Os números em podcast são diferentes. E eu acho que as marcas também têm que se habituar a isto. Lá está, a relação com o podcaster, a relação com o autor é muito maior, a relação da audiência com quem faz é muito maior, mas é mais pequena. Sim, É olha, eu assim, acho que, desculpa interromper-te, Elizabeth, eu acho que houve aí há algum tempo uma tal de uma influenciadora, e fazendo aqui um paralelismo, que tinha não sei quantos milhões de seguidores e que não conseguiu vender 40 t-shirts. Houve aí um grande sururu por causa dessa tal influenciadora, no fundo. O que é que acontece com o podcast? É que, com números muito menores, nós temos uma influência muito maior, e até há estudos a dizer que os podcasters estão num patamar superior aos tais influenciadores. exatamente. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Só que também não acontece de um dia para o outro. Pronto, é uma coisa que tu tens de fazer crescer. É uma audiência que tens que acarinhar e tens que ir juntando migalhas. E é assim, e ter um podcast com 300 downloads é quase tão importante como ter um programa de rádio que é difundido diariamente a nível nacional com 200 mil ouvintes. Ok, se calhar 200 mil ouvintes para uma rádio nacional é uma coisinha pouquinha, não é? Os 300 também não são muitos, mas são um princípio, podem crescer e se mantêm lá semana após semana, episódio após episódio, é porque estão interessados naquilo que nós estamos a fazer. E outra coisa, por exemplo, o podcast cresce muito boca a boca. Sem dúvida. Se eu disser, olha, conheço uma rapariga que tem um podcast que se chama A Empreendedora Pod. Está muito bem feito, é muito engraçado, tem dicas fantásticas até para fazeres crescer o teu negócio. Vai lá ouvir. Se eu disser isto aos meus amigos, às pessoas que eu conheço, é muito mais, se calhar tem muito mais efeito do que eu pôr um anúncio. Porque o boca a boca também faz crescer muito o podcast. Portanto, se a nossa audiência estiver connosco, estiver ligada a nós, vai nos sugerir a outras pessoas que se calhar até gostavam de ouvir o nosso conteúdo, mas não sabem que ele existe ainda. Ainda não chegaram a nós, é isso mesmo, é isso mesmo. E no fundo é o passo à palavra, não é? É o amigo que ouve, que vai dizer aos amigos, que vai dizer a não sei quem, que vai dizer a não sei quem, e entretanto temos aquela comunidade que vai crescendo e vai se aproximando. Exatamente. É assim, é importante. Isso não quer dizer que tu esqueças tudo o resto e que não te promovas nas redes sociais Não, e que nada não disso. pagues anúncios às tantas para fazeres crescer o teu conteúdo. Digamos que é o todo, é um bolo. É paralelo, é um caminho paralelo, sim, é um caminho paralelo. Então, Elizabeth, eu gostava que também falássemos aqui as duas um bocadinho aqui sobre o caminho que o podcast tem sido feito em Portugal, porque no fundo o que é que nós temos visto? Temos visto um crescimento bastante grande no número de podcasts, no número de ouvintes, na qualidade da entrega dos podcasts, nas comunidades que são criadas, nos próprios negócios que são criados com o podcast. Ou seja, eu ainda não posso falar numa indústria de podcast, mas se calhar já podemos começar a falar aqui de algo que está aqui a nascer através do podcast, não é? Que o podcast pode ser aqui uma chamazinha para uma fogueira e quem sabe aqui um incêndio que vai aqui ajudar a fazer crescer Portugal, fazendo aqui um paralelismo que não me saiu muito bem, mas eu acho que dá para aqui, temos aqui no fundo aqui a chama de algo que eu acho que é muito importante para ajudar realmente aqui Portugal. E quando eu falo a fazer crescer Portugal, não é só em termos de economia, estou a falar em termos de conhecimento, em termos de partilha, em termos de networking, em termos de realmente até de consciências, de consciencialização de alguns assuntos, de alguns temas que talvez, se não forem no podcast, e é isto que eu acredito muito, que o podcast ainda é um caminho onde podemos dizer tudo ou quase tudo, por assim dizer, de forma muito democrática. Estando nós num país democrático, acho que faz todo o sentido que o podcast seja pensado aqui desta maneira. O que tens aqui a dizer sobre este crescimento e esta evolução que o podcast teve aqui nos últimos tempos? Em Portugal, Elizabeth. Tens razão, o podcast é um meio muito democrático, é talvez neste momento o mais democrático de todos, porque o investimento que tu tens que fazer para começar um podcast não é muito grande.
e, portanto, toda a gente tem uma voz. E toda a gente tem uma... Isto quer dizer que há assuntos que costumam ficar fora dos meios de comunicação tradicionais, mas que podem e têm lugar aqui no podcast. Pronto. Há assuntos que tu não consegues levar à grande plateia, não tem muito cabimento na televisão ou até mesmo na rádio, e portanto o podcast é uma maneira, é assim, se eu gosto de carros do princípio do século XX, e se sei que há, por exemplo, há os entusiastas do Mini, eu posso criar um podcast que fala apenas sobre o carro, o Mini, pronto. Os tais podcasts para nichos, não é? Exatamente. O podcast é um conteúdo de nicho. É um conteúdo em que tu vais até às profundidades do assunto. Podes aprofundar o assunto até tu quereres, porque vai haver sempre interessados. Há pessoas que só gostam de canecas de Natal. São colecionadores de canecas com temas de Natal. Então vamos fazer um podcast sobre isto. Pode dar uma entrevista, uma reportagem gira na televisão, mas será minuto e meio. Depois de cantar todos os lados das canecas de Natal, será uma questão para um podcast. Sim, é completamente assim. É um podcast de nicho, onde tu podes tratar todos os assuntos de uma maneira mais ou menos acessível. Sim, sem dúvida nenhuma. Onde é que estamos neste momento em Portugal? Eu acho que estamos completamente na descoberta. É assim, os brasileiros já sabem tudo sobre podcast. Os norte-americanos já têm uma indústria brutal em cima de podcasts, onde podcasters são contratados por milhões de dólares, pronto, para fazer um conteúdo. Nós estamos completamente a ver o que é que nos acontece. Porque sabemos, pressentimos que há aqui qualquer coisa que pode ser muito interessante, mas ainda temos muito medo de arriscar muito e não sabemos bem fazer o quê. Faço temporadas, faço uma série com um fim à vista, vão ser 3 episódios sobre isto e acabou. Faço aqui uma coisa com 15 minutos por dia, faço uma coisa com 2 horas e meia. Nós andamos completamente a aprender o que é que resulta. Como é que resulta? Aliás, eu acho que há... Sendo que temos, desculpa interromper-te, e sempre que temos uma população muito sui generis, não é? Porque nós somos nem o povo brasileiro, nem o povo norte-americano, não é? Então temos que adaptar também aos nossos, por assim dizer. Certo. Na certeza de que isto é tão maravilhoso que tu não precisas de ficar fechado aqui dentro. É o que eu te estava a dizer. É assim... Tens tantos caminhos para percorrer, não é? Que no fundo... E neste momento nós estamos completamente... Eu acho que estamos à procura. Como é que dizia alguém? Prognósticos só no fim do jogo, não era? Pronto. Eu também sou incapaz de dizer onde é que o podcast vai estar daqui a 5 anos. Onde é que os podcasts em Portugal vão estar daqui a 5 anos. Porque eu acho que isso não é possível. Eu acho que neste momento há muita gente a trilhar caminhos interessantes. Há gente que já consegue fazer caminho que apetece acompanhar e que apetece ver aonde é que vai dar, mas ainda estamos muito à procura. As marcas já perceberam que é interessante, que é um caminho interessante, mas ainda não sabem bem como é que se são de comportar em relação ao podcast. Depois não sabem se hão de apostar no áudio ou no vídeo. Aquilo que está a acontecer lá fora diz-nos que é bom apostar no vídeo, que as pessoas gostam de ver, mas também sabemos que há muita gente que, mesmo tendo o podcast disponível em vídeo, pode só ouvir. Por exemplo, a nossa conversa, nós não estamos a fazer nada de extraordinário em termos visuais. Podem ver-nos ou podem ouvir-nos. E enquanto nos ouvem, podem correr, lavar a louça, fazer o almoço, conduzir. Sim, é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, quando as pessoas saem de férias de carro em família, ouvem podcasts. Um podcast... Já levam a playlist dos podcasts, não é? Exatamente. Fazem uma playlist de podcasts que possa ser ouvida por todos os que estão no carro e vão ouvir. Eu acho que até se calhar é mais fácil do que escolher uma música, porque se levas pais e filhos dentro do carro, as músicas não vão coincidir. Então, mas todos se calhar gostamos de ouvir um podcast de comédia, ou todos gostamos de ouvir um podcast sobre gastronomia. Sei lá, há aqui uma série de caminhos. E, portanto, nós em Portugal, neste momento, eu acho que estamos à procura de para onde é que isto vai. Estamos todos. Se tu vires, depois também há aqui uma coisa que nós ainda não falámos, que é os podcasts produzidos pelos grandes meios de comunicação social tradicionais, que estão também a apostar neste formato, e tens o pequeno produtor que gosta de chocolate e quer fazer um podcast sobre chocolates, e que está sozinho, e que também pode fazer um caminho muito... Sim, temos os grandes meios de mídia, não é? Que apostam, não é? E têm um grande investimento de produção, e depois temos realmente os produtores
produtores domésticos, por assim Exatamente, dizer, não quer dizer que não exatamente. sejam Não tem nada, sim. profissionais, nada disso, e que não estejam a apostar profissionalmente no seu podcast, não é isso que eu quero dizer, ok? Só não tem um grande grupo por trás. A única diferença é esta. E não podemos comparar as duas coisas. Não podemos comparar as duas coisas. E isto é muito importante. Elizabeth, continua lá. No podcast, eu recebo todos os dias, podcasts de produtores independentes. Alguns são muito bons, alguns eu gostava de ter tido aquela ideia, tipo, para fazer lá dentro, na Renascença, coisas muito interessantes, com a ajuda certa, até podem fazer caminho. Sobretudo, eu percebo que estão a dar imenso gozo a quem o está a fazer, e isso também é muito importante. É assim, não envergonham ninguém, são profissionais. Eu, por exemplo, eu acho que tu não podes ceder a qualidade de som. A pessoa tem que conseguir ouvir bem. Tu não podes ceder o cuidado com o conteúdo. É assim, não vale a pena ir dizer coisas. Eu também já recebi muitas propostas em que as pessoas de facto abrem o microfone e dizem, falam, tipo, pronto, hoje de manhã levantei-me, bebi um café, tomei uma água, fui passear o cão, pronto. Estão no direito delas. Não é um conteúdo cuidado, preparado, pronto, assertivo, ok. Também há quem goste, e estás a perceber, porque como isto é tão... Subjetivo, no fundo, não é? Como é tu percebes, tu melhor do que ninguém percebes, é um mundo completamente com muitas Muitas portas mesmo, de muitas saída. portas de saída. Olha, por falarmos aqui em portas de saída, eu gostava que nós falássemos também, e porque somos ambas mulheres, e porque no fundo eu acho que é muito importante nós falarmos isto, da tua experiência, eu também vou falar um bocadinho da minha experiência, o mundo podcast e as mulheres, porque no fundo eu acho que temos aqui dois caminhos. Da minha experiência, eu tenho muito mais alunas do que alunos em termos da Escola Portuguesa de Podcasting, tanto na parte da produção como na parte das mentorias e das formações. Mas aquilo que eu vejo é que também no mundo do podcast, muitos dos sucessos, e sucesso seja lá aquilo que for, não é? Mas aqui relacionado com números, por assim dizer, ainda estão muito associados a podcasts masculinos. Às vezes fica aqui nesta ambiguidade. O que é que tu pensas sobre isto, Elizabeth? Também aqui do ponto de vista do podcast, como é que estamos aqui nestes números masculino, feminino? Apesar de que eu achar que é válido para um género, é válido para qualquer género, por assim dizer, mas acho que ainda há aqui uma decalagezinha entre homens e mulheres aqui neste mundo do podcast. Olha, quando o podcast tinha 1 ano, eu fiz um estudo na minha plataforma a perceber se eu tinha mais podcasters mulheres ou homens. Curiosamente, tínhamos uma grande percentagem, até maior, feminina do que masculina. Pronto. Isto eu achei curioso, até escrevi um artigo para o Dia da Mulher, pronto, a dizer isso mesmo. É assim, eu acho que as mulheres em Portugal já perceberam o poder do podcast e estão muito no podcast. Como em todos os lados. Depois, os apoios, as marcas, não sei se ainda estão muito disponíveis para patrocinar um podcast, ou é uma coisa de facto que já tem muito sucesso, ou se está a começar ainda hesitam. Mas eu acho que em Portugal as mulheres não têm problema nenhum em começar um podcast, que eu acho que isso é ótimo, tipo, estamos completamente em pé de igualdade, a esse nível, é assim, eu posso começar, o rapaz ao meu lado pode começar também. Começamos agora. Já se sabe, a disponibilidade, às vezes, como isto é um assunto, como já dissemos, como é um produto que dá muito trabalho, às vezes não temos tanta disponibilidade para responder a todos os desafios que temos em mãos, para continuar a fazer este trabalho que é complicado, que é grande, portanto, a esse nível. Mas é assim, mas eu gostava muito que o podcast fosse um espaço de completa igualdade. É assim, o que eu gostava mesmo é que isso não fosse assunto, sabes? Eu acho que as coisas... Quando as coisas estão resolvidas, não são assuntos. Não é preciso dizer se és homem, se és mulher, se é preciso puxar pelos homens, se é preciso puxar pelas mulheres. Acho que o podcast pode ser também um meio para puxar a importância e o lugar devido às mulheres noutros assuntos. Por exemplo, eu sei que há imensos podcasts relacionados com negócios que têm a ver com a posição das mulheres no mundo dos negócios, a posição das mulheres no mundo financeiro. Acho super importante. Agora, o acesso ao meio, ao formato podcast, eu gostava que isso nem sequer fosse assunto, estamos estabelecidos que há homens que fazem coisas ótimas, mulheres que fazem coisas excelentes,
e estamos todos bem com isso, exatamente. Acho que é isso. Para mim era ser um não assunto. Exatamente. Eu acho que estamos nesse caminho. Acredito muito que estamos nesse caminho. E assim, os homens às vezes também são mais orgulhosos em pedir ajuda. Tu tens mais alunas, porque eles acham que já sabem fazer. É muito por aí, é muito por aí. Eu tenho sempre dois ou Eu sou. três elementos masculinos nas minhas turmas, mas não são a maioria. Lá está, são sempre aqui a minoria. E eu gostava que fosse mais equilibrado. É nesta história de que fosse mais equilibrado. Mas está tudo certo. Acho que é um caminho. Mas é também, é assim, como é que se costuma dizer, as mulheres quando vão a conduzir param, agora já temos o GPS nem tanto, mas de antes paravam e perguntavam por onde é que é. Os homens sabem sempre, mesmo que deem 200 voltas à rotunda, mas sabem sempre por onde é, não é? É um bocadinho Sim, assim. sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é mesmo isso. É mesmo isso. Olha, nós ficámos aqui a conversar, por isso vou começar aqui a colocar aqui a última questão, Elizabeth. Quais são aqui os caminhos de futuro que tu vês aqui para a Popcast? Se tens aqui alguma coisa que... Sei que a app é uma grande novidade, que aconteceu agora aqui há muito pouco tempo. Há aqui... Para nós era fundamental, sim. Exatamente. Há aqui mais alguma coisa que queiras partilhar e que acho que seja importante aqui, para além de convidarmos todos os podcasters a fazerem parte da Popcast? Eu também estou em falta, eu espero que quando este episódio sair já lá estar. Espero que sim, espero fazer este caminho. Para além de convidarmos todos os podcasters a fazer parte, há aqui mais alguma coisa que queiras partilhar, que queiras dar aqui alguma novidade? Uhum. Eu queria dizer, sobretudo, que é assim, eu acho que as pessoas às vezes hesitam um bocadinho em entrar porque acham que tem custos. O nosso objetivo não é, é assim, nós não, a entrada na plataforma é completamente gratuita. O nosso objetivo é, tal como eu comecei por te dizer, é oferecer mais um espaço para estarem os podcasts de língua portuguesa, para não estarem perdidos no meio do Spotify, no meio da Apple Podcasts, para não estarem a competir com o Joe Rogan. Pronto, isso estabelecemos, não há custos associados. Pronto, o que pode haver é um ganho em futuro para a plataforma e para os podcasters, uma vez que nós os expomos, o nosso objetivo é expô-los às marcas. Portanto, esse é o nosso primeiro objetivo. Portanto, o que é que eu queria mesmo? Eu gostava de ter todos os podcasts com qualidade na plataforma para os mostrar, para as pessoas os poderem descobrir, para eu, que faço parte da audiência, encontrar o meu podcast, o meu assunto, o tema que me interessa e poder estar naquela ágora a conversar com as pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Para mim era ter no podcast muitos podcasters. Para mim, esse a médio prazo era esse o meu objetivo. E depois que as pessoas ouvissem. Sim. Então, a Escola Portuguesa de Podcasting vai contribuir para isso. Vamos ter um convite exclusivo. A verdade é esta, é a grande novidade. Vamos ter um convite Exatamente, exclusivo para o exatamente. podcast. Já está aqui, como eu disse, eu e a Elizabeth temos aqui, vou-lhe chamar aqui uma relação, seja lá, interpretem como quiserem, no fundo, uma relação aqui profissional e de paixão aqui entre o podcast. E vamos aqui podermos também utilizar estas pontes que foram construídas entre a Popcast e a Escola Portuguesa de Podcasting. Por isso, preparem-se, quem está ligado à Escola Portuguesa de Podcasting vai receber este convite exclusivo. Por isso, espero nos próximos tempos contribuir bastante para esse teu objetivo, Elizabeth. Exato. E eu digo exatamente isso. É assim, quem quer fazer um podcast, que eu acho que ainda por cima, nós quase não falámos nisso, mas é assim, é uma coisa, dá muito trabalho, dá, mas que é muito divertida. Eu adoro. Eu vou começar a terceira temporada do meu podcast, que se chama Por Dentro Com, onde eu falo com pessoas. Eu falo com pessoas porque eu gosto de saber o que é que elas. Eu gosto de as ouvir. Gosto de as ouvir. É muito divertido, é isso. É que tu, quando fazes o podcast, ainda por cima, tens esta mais-valia de divertes-te muito. E, portanto, se achas que quem nos está a ouvir acha que ainda não sabe fazer um podcast, bate à porta da Liliana. Primeiro bate à porta da Liliana e da Escola Portuguesa de Podcasting. Como é que eu ponho no ar, com os meios que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, como é que eu faço um produto de qualidade? E depois, a seguir, passam para o Popcasts e estão na plataforma connosco numa exposição que pretendemos que seja cada vez maior. Portanto, eu acho que isto é o caminho perfeito para quem tem uma excelente ideia, para quem tem coisas para dizer ao mundo e para fazer parte deste ecossistema do podcasting português. E terminamos da melhor forma.
terminamos da melhor forma. Nem vou acrescentar nada, nem vou acrescentar nada, mas sim, sem dúvida o podcast. Mas deixa-me acrescentar que foi um prazer estar aqui a conversar contigo. Tal como eu comecei por dizer, converse, converse, converse. Espero não ter sido muito aborrecida. Foi um gosto falar contigo, a sério. E pronto, tu já foste ao meu podcast. Aliás, se quiserem ouvir, ainda está completamente online. Mas havemos de conversar de novo. Havemos de conversar com certeza. Fica aqui o convite já. Havemos de conversar com certeza, Elizabeth. Olha, terminámos da melhor forma. Agradecer-te novamente aqui, teres aceito aqui este convite, uma conversa maravilhosa. Tínhamos muito mais para conversar, por isso provavelmente ainda vamos ter aqui uma parte 2 para conversar, para realmente aqui aprofundarmos. Foi um gosto. E quanto aqui aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver, restam aqui fazer um convite para nos encontrarmos na próxima semana. Até lá. Até lá.